Nós, então, nessa segunda aula, a gente vai falar sobre Varnashrama Dharma. Alguém aqui levanta a mão, por favor, quem nunca ouviu falar nessa expressão? Adriana e Lívia? Já ouviu? E aí a segunda pergunta é, levanta a mão quem não saberia explicar esse conceito. Ah, pra boa, vocês levantando, vocês sabem. Bom, então legal, que bom, né? Porque imagina, se ninguém levanta a mão, pô, todo mundo já sabe o que eu vou falar, né? Mas não, então vamos lá. Varnashrama Dharma seria, assim, um subtítulo para esse conceito, que ainda vai ser explicado nessa aula, as responsabilidades e deveres de cada um. Então todo mundo gosta quando entra nessa parte assim, né? Do eu. Não tem problema nenhum, nem sempre é só egoísmo, não, tá? A gente sempre trata o eu como egoísmo, né? Ah, você quer falar de si? Não. É interessante, né? Nós somos indivíduos, temos emoções, temos gostos, temos relações, né? A Krishna mesmo, quando a gente conhece, também tem. Então, é normal que a gente goste também quando se fala um pouco do eu, né? Então, Varnashrama Dharma a gente ainda vai explicar, não vou explicar agora, mas esse subtítulo seria as responsabilidades e deveres de cada um, tá? Essa estrutura social que vai ser apresentada foi criada pela própria Suprema Personalidade de Deus. Então, Krishna apresenta na Bhagavad Gita, ele diz que ele mesmo criou esse sistema, tá bom? Bom, mas então a pergunta que não quer calar. Todo mundo faz essa pergunta, né? Qual o meu Dharma? Meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, ele até brinca assim, né? Ele, nossa, todo mundo faz essa pergunta. Mestre, Swamiji, né, Gurudeva, qual o meu Dharma? E ele fica, gente, mas assim, não dá para responder essa pergunta, né? Por que não dá para responder essa pergunta, mesmo ele sendo um mestre espiritual, mesmo sendo uma pessoa muito sábia? Porque isso depende. A resposta para a pergunta, qual o meu Dharma? Depende. Depende do estágio da vida que você está e depende da sua natureza. De você nasceu em que contexto, qual a sua natureza, qual o seu nível de consciência, né? Tudo depende, principalmente da sua natureza, do que você faz na vida e das suas inclinações e também do estágio da vida que você está. Você está em que estágio da sua vida, né? Então, eu vou apresentar alguns conceitos que a gente vai entender agora os conceitos em sânscrito, o que seriam esses estágios da vida, o que seriam essas inclinações, essas naturezas, e, portanto, o que seria essa estrutura criada por Krishna para que cada um tenha a sua responsabilidade, o seu dever e se encaixe na sociedade e essa sociedade possa ser equilibrada, harmônica e etc. Tá? Então, a resposta para a pergunta qual meu Dharma é? Depende. Então, aqui vamos apresentar alguns conceitos. Isso que a gente chama qual o meu Dharma, que seria assim, o seu dever individual, o seu dever próprio, seria chamado de Swadharma. Swadharma, a tradução assim bem rasa, literal, seria seria dever próprio. Swa é como se fosse seu, né? Então, Swadharma é o dever próprio de cada um. O que você tem como missão? O pessoal chama assim, né? Qual a sua missão de vida? Essa também é uma expressão que as pessoas utilizam. Qual a sua missão de vida? Então, basicamente, seria isso mesmo, né? O seu dever próprio. Quando as pessoas perguntam qual é o meu Dharma, elas estão perguntando qual o meu Swadharma, tá? Porque Dharma é muito abrangente, né? Então, como a gente respondeu, depende do seu ashram e depende do seu varna. Agora aqui eu estou apresentando os conceitos em sânscrito. O que seria o seu ashram? Seria o estágio da vida que você está. Você é uma criança? Você é um adolescente? Você é um adulto? Tem filhos ou não tem filhos? É casado ou solteiro? Né? Então, você é um senhor de idade? Qual é o estágio da vida que você está? Né? Então, esse estágio da nossa vida é o que a gente chama de ashram, que também pode ser traduzido como tudo no sânscrito, tem muitas traduções, depende do contexto, também pode ser traduzido como abrigo. O estágio da vida que você está, como a gente vai apresentar ali mais detalhadamente os ashrams, eles são também como abrigos, em que você está abrigado dentro daquele ashram. Pode ser também aqui, né? O ashram Vrajabhumi, um lugar que você se abriga, ou pode ser também o ashram que você se abriga em termos de estágio da sua vida.
Porque se aquele estágio da sua vida tem determinados deveres, funções, você também está abrigado dentro daquilo. Porque qual é todo o problema da nossa sociedade e das pessoas em geral? Estar perdido, né? Pô, a pessoa não sabe, aí tem suicídio, né? A gente estava falando na caminhada, tem um monte de doideira, porque a pessoa está perdida. Mas se ela está encaixada dentro de um ashra, dentro de um varna, ela está abrigada. Por isso que ashra também significa abrigo, tá? O terceiro conceito, então, seria essa sua natureza, essa sua inclinação, ou essa sua, consequentemente, a sua ocupação. Seria o varna. Varna é, assim, traduzido como a sua natureza, a sua inclinação. A gente sabe, principalmente as pessoas que estão aqui presentes, que acredito que todos não tenham dúvidas quanto à eternidade da alma e o conceito de reencarnação, né? Então, a gente sabe que as pessoas já nascem, de acordo com suas vidas passadas, o seu karma, com determinadas inclinações, uma determinada natureza. A gente vê aqueles videozinhos na internet, inclusive, né, do garotinho novinho já toca piano. Como aquilo, né? Ou a pessoa ela já nasce, a gente que é professor, né, você já vê a criança, pô, esse aí vai ser isso, esse aí vai ser aquilo. Não limitando, mas você já vê que a pessoa tem uma inclinação para determinada ocupação, determinada atividade na vida dela, né? Então, Varna, ele seria essa natureza, essa inclinação que a pessoa já nasce e que, consequentemente, se torna uma ocupação, atividade que você faz na sua vida. O que você faz na sua vida, né? Tudo começa com a inclinação. Na verdade, quando a gente está na escola, o professor, a mãe, as tias já perguntam: o que você quer fazer da vida? Ah, acho que eu quero ser médico. Que a pessoa já sente ali uma inclinação para cuidar dos outros, para a saúde. Então, a sua natureza, a sua inclinação, que já nasce com você devido ao seu karma, naturalmente vira a sua ocupação, vira a sua atividade, a sua ocupação de vida mesmo, né? E aí, eu disse que esse varna, essa inclinação, essa natureza, ela depende do seu karma, falei isso aqui, né? Mas ela também depende de guna. O que é guna? É traduzido como os 3 modos da natureza material. Como assim? Para quem, né, Adriana, Lívia, talvez, que levantaram a mão sobre esse conceito, o que seria, assim, rapidamente explicando, porque não é o tema da aula, é outro tema também que poderia dar um retiro inteiro sobre os modos da natureza material, mas são 3 energias que controlam o mundo material, né? E essas energias, elas estão o tempo todo influenciando as pessoas e a gente não pode pensar que cada um está influenciado por uma energia. Não, todas as pessoas estão influenciadas por todas essas 3 energias, esses 3 gunas, tá? Não existe ninguém que está só em um, está só em outro. Não, todos estão... Essas 3 energias, elas influenciam todo o mundo material. Só que elas se entrelaçam como uma trança. Sabe uma trança que tem 3? E aí você vai fazendo, né, aquela trança assim. Então, elas estão o tempo todo entrelaçadas dentro da gente e também influenciando o mundo externo e interno. Que energias são essas? Sattva, bondade, Rajas, paixão, e Tamas, escuridão ou ignorância, né? Então, olha que interessante que a Bhagavad Gita e outras escrituras vão dizer: o seu Varna, que é essa natureza que já nasce com você, ela depende do seu karma, sim, mas ela depende também do guna. Ou seja, o guna, o modo da natureza material, que mais está influenciando a sua consciência. Aí, obviamente, esse guna nasce da onde? Como é que eu sei que a pessoa está mais influenciada? Ela já nasce com maior influência em Rajas, já nasce com mais influência em Sattva, já nasce com mais influência em Tamas, também devido ao karma. É dito que a consciência que você tem ao abandonar o corpo é a consciência que você leva para a próxima vida. Então, se a pessoa morre no modo da ignorância, né, com uma consciência, com a influência da escuridão, ela já nasce na próxima vida com esse guna influenciando o seu varna, a sua natureza, a sua inclinação. Se ela morre com o modo da paixão com maior influência, com a consciência tendo uma influência maior do modo da paixão. Então,
ela já nasce na próxima vida com essa influência de Rajas na sua vida, que vai determinar o quê? Uma atividade rajásica, né? Então, esse Varna, ele está sendo definido por Karma e Guna. Isso Krishna diz na Bhagavad Gita, né? Por exemplo, no verso 13 do capítulo 4, ele diz: as 4 divisões da sociedade humana são criadas por mim, isso eu falei no início, né? Assim como se fosse como que a gente diz? Uma carteirada. Já é uma carteirada, não sou eu que estou falando, não foi o Swami de não sei o quê, não. Suprema Personalidade de Deus. Olha, esses Varnas, e aqui a gente está falando só de Varna, tá? Não está falando do Varnashrama Dharma. Está falando dos 4 Varnas que a gente ainda vai explicar aqui mais detalhadamente. Esses Varnas, esses 4 Chatu Varna, esses 4 Varnas, Stritam Maya, foram criados por mim. Então, não foi ninguém que inventou. Quando eu chegar lá no detalhe dos Varnas, eu vou repetir essa frase. Tá? E aí ele diz, conforme os 3 modos da natureza material e o trabalho atribuídos a eles. Aqui tem uma tradução de Prabhupada que a gente precisa, talvez, assim, né, estudar mais Prabhupada para entender melhor essa tradução, né, ter mais base, assim, tempo de estudo com Prabhupada, porque a sua tradução, a gente sabe, não é exatamente literal, mas ele já dá, né, a meta, assim, já dá mastigadinho para a gente. Mas aqui Krishna está dizendo, Guna Karma Vibhaga Shaha. Então, conforme esses 4 Varnas, essas 4 inclinações, atividades, ocupações, foram criadas por mim, conforme Guna e Karma, né? De acordo com as atividades que as pessoas exerceram nas suas vidas anteriores e o Guna que mais as influenciou, então eu criei essas 4 divisões da sociedade, ok? Tem um outro verso da Bhagavad Gita que Krishna também vai falar sobre os Varnas, que são influenciados por Guna e Karma. Não sei se dá para ver esse cantinho aí, não? Que é o verso 41 do capítulo 18, que Krishna diz assim, os Brahmanas, os Kshatriyas, os Vaishyas e os Shudras, esses são os 4 Varnas, tá? Que eu ainda vou apresentar, mas são os Varnas, distinguem-se pelas qualidades que nascem de suas próprias naturezas, de acordo com os modos materiais, ó castigador do inimigo. Né? Então, olha lá, Brahmana, Kshatriya, Vishyan, que é o Vaishya, Shudranam, que é o Shudra, Chaparantapam, Karmani, Pravibhaktani, Swabhava, Prabhavai, Gunaihi. Eu vou voltar nesse verso depois para a gente falar um assunto bem interessante, como ele fala Swabhava, da sua própria natureza. Mas eu vou deixar esse tópico para depois, senão eu vou embolar a sequência aí do que eu quero falar. Né? Mas ali ele está dizendo, então, distingue-se pelas qualidades que nascem de suas próprias naturezas. Então, nesse verso, Krishna está dizendo o seguinte, esses 4 Varnas, essas 4 atividades, essas 4 ocupações, elas são diferentes por quê? Por que todo mundo não pode ter o mesmo tipo de ocupação, o mesmo tipo de atividade? Não pode ter essa igualdade artificial? Porque elas são diferentes, distinguem-se pelas suas qualidades, pelos modos da natureza. Cada um está mais influenciado por um modo da natureza. Então, existe essa diferença que já nasce com as pessoas e essa diferença precisa ser equalizada, equilibrada dentro de uma sociedade para que ela fique harmônica e dê certo. Né? Bom, o próprio Swabhava eu vou falar então depois. Até aí tudo bem? Bom, então Swadharma, quem pode explicar? Dever próprio. O dever de cada um. Quanto que ela falou? Dever próprio. Ashram, o abrigo, mas que a gente está colocando aqui como estágios de vida. Varna, 2 coisas. Sua natureza, inclinação e a sua atividade material. O que você faz da vida? Como Krishna diz na Bhagavad Gita, se você não faz nada
né? Se você não tem nenhum tipo de ação, você não consegue nem manter o corpo. Então, todo mundo tem que ter uma atividade, tem que fazer alguma coisa da vida. Guna, os 3 modos da natureza, que são coisa de professora, gente, querer revisar. Tem muitos anos de aula para vestibular, que tem que ficar revisando para a pessoa memorizar. Muito bem. E aí, todos esses conceitos, então, nos levam a entender melhor o que é o Varnashrama Dharma. Então, aqui a gente tem a palavrinha Dharma, que está sendo, né, falado o tempo todo. Já vimos que tem uma série de definições, né? Mas seria esse equilíbrio, essa organização da sociedade em 4 divisões de Varna e 4 divisões de Ashram, que a gente vai apresentar mais detalhadamente. Pode fazer pergunta? Pode. Pode atrapalhar? Pode. É porque você tinha botado o primeiro slide, né? Tipo assim, Os deveres e... qual que é o meu Dharma? Então, aí você falou, depende, né? Então, talvez, uma pergunta interessante talvez seja, ao invés de falar qual é o meu Dharma, agora a gente tem que perguntar, né? Qual é o meu Ashram, qual é o meu Varna, qual é o meu Guna, qual é o meu Swadharma, onde me localizar no Varnashram Dharma, né? Aumenta, assim, as perguntas. Sim. Ao invés de ajudar... Atrapalha. Agora tá mais difícil. O Goran, ele gosta dessa didática, assim, de fazer a pessoa pensar mais, ir além, né? Eu já sou professora de escola, eu já gosto de dar o beabá ali. Bom, então, mas vou fazer igual a gente faz com um devoto lá do Rio, que a gente brinca, vou chegar lá. Eu ainda ia falar isso. Bom, então, eu trouxe também 3 definições mais palatáveis agora, porque a gente ficou muito no campo das ideias, sobre Varnashrama Dharma. Então, um sistema de deveres e responsabilidades sociais e espirituais. Varnashrama Dharma também fornece uma estrutura social e espiritual para o Swadharma ser realizado. Quer dizer, as pessoas também só conseguem cumprir o seu dever próprio se ela está encaixada dentro de uma estrutura social que a permite cumprir o seu Dharma, né? E ela também estrutura a sociedade de modo a facilitar o avanço espiritual, que é o mais importante aqui para a gente. Percebam que nessas 3 definições tem uma palavra que se repete. Espiritual. Por quê? Porque o sistema social védico, ele não está separado, algo que a gente estava conversando ali, né? O Prabhu puxou esse assunto no almoço, ele não está separado do material. Todo esse sistema védico assim, né? Krishna disse que ele mesmo criou. Então, depois a gente vai chamar de sistema védico. Todo esse sistema social, ele não é desconectado do espiritual. Ele não é material. Né? Essa palavra espiritual, ela está se repetindo aqui justamente porque esse é o ponto do Varnashrama Dharma. No sistema social védico, o social não está desvinculado do espiritual. E aí o que acontece? A gente até estava estudando, a gente tem um grupo de estudos presencial lá no templo, o Vraja participa. A gente estava justamente conversando sobre essa ideia na quinta-feira de anacronismo. Ou seja, a gente tem uma perspectiva, a gente quer ter uma perspectiva sobre um sistema védico que, assim, é muito difícil, porque a perspectiva que a gente tem hoje já é completamente diferente de milhares de anos atrás. A gente está falando de milhares de anos atrás. Então, assim, às vezes a gente não consegue entender, e aí até entende de forma equivocada, porque você está com um olhar de hoje, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o sistema social atual, ele tem uma base, uma referência completamente diferente do sistema social védico. Por quê? Porque atualmente as ocupações e estágios da vida, né, ou seja, os varnas e os gunas, são pensados apenas em termos materiais. Não é verdade? Quem na nossa sociedade, vamos falar aqui de Ocidente, 2025, quem na nossa sociedade está pensando no estágio de vida que você está e na ocupação que você tem em termos de avanço espiritual? Vocês acham que, no geral, as pessoas estão pensando nisso? Não, os olhos são só materiais. Todo mundo, você pensa assim, qual é o dever de uma criança? Você pensa só em termos materiais. Qual o dever de um advogado? Você pensa só em termos materiais. A nossa sociedade, ela não consegue criar um sistema social
que tenha como referência o após a morte também, né? Como tem um livro do Chico Xavier, que eu gostei muito de ler, né, na adolescência, e a vida continua, né? Não é só aquele recorte de uma das suas vidas. A gente é uma alma eterna. Então, a nossa sociedade, como eu fiz a pergunta da aula do Gora, né, do Chato Purushartha, a nossa sociedade, o sistema social védico, ele pensa ali, Dharma, Artha, Kama, Moksha. A nossa sociedade ficou aqui, ó, Artha e Kama. Então, é só prosperidade material e só desfrute material. Não existe cumprir o seu dever por uma questão de só cumprir o seu dever porque é o seu dever. Não, sempre tem que ter um resultado. Sempre tem que ter alguma coisa em troca. Então, não existe Dharma, quer dizer, na resposta dele tem, assim, algum nível. E não existe Moksha. Ninguém está pensando em liberação no Ocidente, não é verdade? Por isso que os indianos acham a gente tão caído. Porque realmente a gente não tem essa realização, a gente não tem esse avanço, a gente está só aqui em Artha e Kama, né? Então a nossa sociedade realmente ela está muito aquém, muito limitada. Você levantou a mão? É que eu pensei, a Índia tem um sistema de castas. Esse sistema de castas da Índia seria mais ou menos esse sistema social, não como é hoje, eu acho que hoje não está nesse nível, mas poderia ser algo parecido, algo nesse sentido. Assim? O sistema de castas na Índia é uma deturpação do Varnashram Dharma. Você vai ver, quando se fala em casta na Índia, você vai ver as mesmas palavras que a gente vai utilizar aqui. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Então, a base do sistema de casta é o Varnashram Dharma. Só que, como tudo em Kali Yuga, eles deturparam. Aí, quando eu chegar na aula mesmo de Varna, eu vou explicar isso. Eles deturparam o sistema de Varnashram Dharma e transformaram num sistema de exploração, que é o sistema de casta, um sistema de preconceito e exploração. Hoje, na Índia, eles já reconhecem isso, né? Eles já reconhecem que houve uma deturpação e existem leis na Índia que proíbem qualquer tipo de preconceito contra qualquer casta. Porque, de fato, isso ficou tão forte, né? Virou o gato do balaio, que eu até esqueci de contar a história na caminhada que eu ia contar, ficou tão forte que as pessoas, imagina, as próximas gerações realmente acreditam que os Shudras são inferiores, que os Brahmanas são superiores. Então, o preconceito ficou tão forte em Kali Yuga, as pessoas estão contaminadas, que a Índia precisou criar leis que proíbem o preconceito, né, como a gente tem aqui leis contra o racismo, por exemplo, que proíbem o preconceito contra castas, né? Mas o intuito original era... O sistema de casta é uma deturpação. Mas é o que eu falei ali para a gente tomar cuidado com a perspectiva que a gente olha. Porque, Lívia, se a gente olha esse conhecimento com a perspectiva material que a gente tem, a gente vai entender errado. Vai pensar que é o sistema de castas e não é. Né? Como o Prabhupada fala, que Gora mostrou no prefácio do Bhagavata. Né? A gente está falando de um comunismo espiritual. Né? A gente está vendo as pessoas como alma. Então, é uma igualdade assim espiritual, né? Então, infelizmente, o sistema de casta, que é extremamente preconceito exploratório, tem como base o Varnashram Dharma, mas não é mais isso, né? Outra coisa. Bom, então isso é muito importante. O sistema social, ele é feito para que as pessoas alcancem a autorrealização espiritual. Todo o sistema social védico é para quê? Qual o objetivo desse sistema social védico? Para que essas pessoas alcancem realização espiritual. Isso é o que não tem mais hoje, principalmente na sociedade ocidental, né? Se perdeu, e mesmo na Índia, viu? A coisa já está também meio perdida. Mas no Ocidente, principalmente, né, o sistema social não se pensa mais em avanço espiritual. Isso hoje é uma coisa à parte, né? É a sua religião, ou quem busca espiritualidade porque está na moda. Não, essa é a meta da vida, gente, é a alma espiritual. A meta da vida é a autorrealização espiritual. Então, só para deixar isso claro em relação ao sistema social védico, comparando com o sistema social atual. Uhum. Essas coisas a gente nasce, Varna, Guna, já era, dá para mudar durante a vida? Dá para mudar, com certeza. Prabhupada mesmo diz, né? Ele assim, mostra, teve uma pergunta que uma pessoa fez, e aí ele
falou uma vez que mesmo o seu mapa astrológico, que a gente sabe, né? O mapa astrológico, ele mostra tudo ali. O que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, qual a sua inclinação, seu Varna, se vai casar, se não vai, quando você vai morrer, de que forma você vai morrer, mostra tudo, já está tudo ali prontinho. E aí Prabhupada explicou uma vez que mesmo o seu mapa, ele pode mudar se você também muda o rumo da sua consciência. Então, se você tem contato com pessoas autorrealizadas, né? E você tem a oportunidade ali, talvez isso já estivesse no seu mapa, mas depende de você, né? Dar uma atenção, nutrir essa oportunidade que você teve para mudar a sua consciência, para começar práticas espirituais que vão mudar a sua consciência. E aí, naturalmente, você vai mudar também o rumo da sua história, com certeza. Ele disse que pode mudar sim, né? Então, essa natureza, às vezes a gente nasce com uma natureza porque a gente está baseado no guna e karma da vida anterior. Mas naquela vida, você começa a mudar o rumo da sua vida, né? Agora, em termos práticos de movimento Hare Krishna, missão de Srila Prabhupada, também tem uma coisa interessante. Às vezes você nasce com uma natureza, uma inclinação, e aí você mudou seu rumo e tal, virou devoto, vamos dizer assim, e aí você não vai mais praticar aquilo de forma totalmente materialista, porque uma coisa é material, tá, gente? Outra coisa é materialista. O material existe, estamos aqui, né? Outra coisa é tratar aquilo de forma materialista. Mas você pode usar aquela inclinação que você já tem para algo mais espiritualista, digamos assim, né? Para outros objetivos. Então, você pode mudar o rumo, mas você também pode, como é que eu posso dizer? Dar novas funções para aquela sua natureza, para aquela sua inclinação. Né? Então, às vezes, você nasceu com uma natureza de kshatriya. E aí você não vai ali exatamente exercer a atividade de um kshatriya em termos materialistas. Mas você vai usar essa natureza para outras funções mais espirituais. Entendeu? Eu também não sei se isso é amparado nas escrituras, mas... Barato? Amparado. Amparado. Mas eu vejo assim que às vezes áreas da vida, a pessoa está num guna, outra área está em outro guna. Assim, a pessoa é super bem resolvida no seu trabalho, é eficiente, é boa, e os relacionamentos estão cagados. Parece que era meio guna, Parece que são duas pessoas, né? Mas é verdade. é um péssimo pai, mas é um bom, sei lá o quê. Tipo Hitler, né? Que vocês estavam falando no almoço. Então, que é o que você falou de entrelaçado, né? Uma área da vida mostra mais um guna, outra área da vida mostra. Sim, com certeza. Isso mesmo. Bom, aí eu terminei. Então, vamos falar mais detalhadamente dos ashrams, tá? Que seriam os 4 estágios da vida voltada para a autorrealização. Então, achei importante colocar isso, porque os ashrams que vão ser apresentados, às vezes podem parecer estranhos para a nossa perspectiva atual, mas foram estágios de vida criados para a autorrealização. Então, se a pessoa não tem desejo de autorrealização, não precisa se preocupar em se encaixar nesses ashrams. Mas se ela tem esse desejo, esses ashrams são importantes, né? Como que seria, só uma perguntinha rápida, como que seriam os estágios da vida, ou quantos seriam e quais seriam, na sociedade atual? Infância, adolescência, fase adulta, terceira idade. E quais são as funções e objetivos de cada estágio da nossa sociedade? Na infância? Só sobreviver. Estudar e brincar. Essas são as funções da criança. Ela tem que estudar. Estudar para quê? É o quê? Pra ser alguém na vida. Para ser alguém na vida. O que você falou? Tentar não morrer. Então, ela vai estudar para ser alguém na vida e ela vai brincar, porque isso é próprio de uma criança. Depois, a adolescência. Quais são as funções e objetivos? Os hormônios. Perturbar
pais e professores, socializar, começar a criar relações, sair do papai e mamãe, né? Descobrir um pouco você próprio. E continuar estudando para ser alguém na vida. Fase adulta. Ganhar dinheiro, cuidar da família, casar, ter filhos, pagar a conta. Por isso que ganha dinheiro. Depois a gente falou velhice. Terceira idade, né, gente? E aí, quais são os deveres e funções da terceira idade? Curtir a vida. Curtir a vida não, cuidar das doenças. Se aposentar, cuidar dos netos. Tomar remédio. Tomar remédio. Viajar. Mas essa coisa de viajar, se aposentar para poder viajar e finalmente descansar, qual seria o objetivo? Curtir os últimos anos de vida. Curtir a vida, assim, curtir os... Quase você foi explorado a vida inteira. Toma um descontinho. Tem músicas, inclusive, belíssimas na MPB falando sobre isso, mas não vou trazer agora. Mas então, veja bem, curtir os últimos anos de vida, ganhar a vida. Então, a perspectiva nunca é aquela do Chico Xavier. A vida continua, meu amigo, né? Tá pensando só aqui. Tem mais. Então, a perspectiva aqui é diferente. Os 4 estágios de vida, né, do Varnashram Dharma, ele tem como objetivo a autorrealização. Então, o que a gente tem de divisão? A gente tem o Brahmachari, a gente tem o Grihasta, o Vanaprastha e o Sannyasi. O Brahmachari é uma espécie de estudante. O Grihasta é a pessoa que adentrou a vida familiar. O Vanaprastha é uma espécie de retirante e o Sannyasi é uma espécie de renunciante. Antes da gente ler as funções e deveres de cada ashram, deixa eu explicar por que esses 4 estágios têm como meta a autorrealização. Porque, veja, existe uma média de idade em que essas pessoas seguiam esses ashrams. Lembrando que a gente está falando de milhares de anos atrás, tá bom? Então, qual era a média de idade? Então, a criança, ela entrava com 5 anos, no chamado Gurukula, né? E ela ia mais ou menos até os 25 anos só estudando coisas materiais e também coisas espirituais, né? Isso é mais ou menos parecido com a nossa sociedade atual. Com 5 anos, a gente já bota a criança na escola e ela fica mais ou menos até os 25 mesmo, que seria a faculdade, né? Então, isso é mais ou menos a diferença, a semelhança. A diferença é que, como a Gisele falou, a gente coloca a criança na escola e na faculdade para ela ser alguém na vida, ganhar dinheiro, e aqui, esses meninos e meninas, eles vão para o Gurukula justamente para... o ser alguém na vida não é material, né? Mas para que ele tenha um conhecimento material e espiritual para que um dia ele possa fazer a passagem com devido conhecimento, né? Então, mais ou menos de 5 a 25 anos é o momento só de estudar e se concentrar nesse estudo das escrituras védicas, do Dharma e também de questões materiais, como tudo que a gente estuda na escola, biologia, matemática, enfim, eles estudavam muito mais, como astrologia, né, entre outras coisas. Era o momento também de se concentrar tanto no estudo, e essa é uma diferença com a sociedade atual, que não tinha chance ali no Brahmachari para um relacionamento, diferente de hoje, né, que na adolescência já... né, tem os ficantes, os namoradinhos e tal, e também na faculdade, muito mais, né? Então, aqui não, o Brahmachari de 5 a 25 anos, ele não tinha contato com o sexo oposto justamente para ele se concentrar nesse momento que vai dar base para toda a vida dele e para que ele alcance a autorrealização no final da vida. Então, a concentração era tanta nesse estudo e nesse... Eu não estou sabendo a palavra que eu quero usar... de, assim, é uma base mesmo moral, ética também, né, para a pessoa viver a vida dela. Então, também eram celibatários, né, não havia contato com o sexo oposto. Então, fez 25 anos, aí a idade que eu estou falando é a média, tá? 25 anos, esse Brahmachari, ele pode sair desse ashram ou não, ele pode continuar se ele quiser, se for a natureza dele, a inclinação dele, mas ele pode sair desse ashram e
buscar entrar numa família, criar uma família, né? Então, se casar, ter filhos, ter um emprego, tudo também muito parecido com a nossa sociedade atual. Só que tem uma diferença grande com a nossa sociedade, e aí os casais sempre riem, né, quando a gente fala sobre isso, porque é muito diferente. É que a ideia é que o casamento ele dure uma média de 25 anos. Então, dos 25 anos aos 50 anos de idade, essa pessoa está no ashram de Grihasta, cumprindo os deveres dele de uma pessoa que está dentro de uma vida familiar, como pai, como mãe, né? Como um trabalhador, enfim. Só que aos 50 anos, chega um momento, né, mais ou menos aos 50 anos de idade, depois de 25 anos de casamento, em que ele precisa começar a se preparar para a morte do corpo, né, para a passagem, para, enfim, o momento derradeiro. Então, ele vai começar um processo, ele se apegou durante 25 anos. Família, filhos, trabalho, e agora vai chegar o momento dele se desapegar. Então é como se Krishna ele desse a oportunidade da gente se apegar, mas também depois tem que desapegar. Então chega o momento dele virar um retirante, né? Tomar o que a gente chama de vanaprastha. Então é o momento dele começar a se desapegar dessa ideia de família, ser pai, de ser mãe, né? E começar o momento mesmo de desapego para fazer a sua passagem, um termo bem espírita, né? Mas abandonar o corpo, que é um termo mais Hare Krishna, uma expressão mais Hare Krishna, mais desapegado. Porque é muito importante que a gente faça essa passagem mais desapegado do que mais apegado. Então, o vanaprastha é muito importante para que a pessoa consiga se desapegar da vida familiar e poder morrer mais desapegado mesmo, né? Poder abandonar o corpo mais desapegado, né? Eu ia falar alguma coisa, esqueci. 25 anos, tá. Eu ia falar alguma coisa, mas esqueci, depois eu lembro. Então, mais ou menos, esse casamento ele vai durar em torno de 25 anos e essa pessoa agora ela vai ter a oportunidade de se retirar. Isso acontece, obviamente, a ideia é que se a pessoa casou com 25 anos e ela logo vai ter filhos, com 50 anos de idade, esses filhos já têm quanto? 25 anos de idade. Então, tudo que a pessoa construiu materialmente, ela passa para os filhos, para que eles possam ter também um conforto material para criar suas próprias famílias, e aí ela pode se retirar. Não é também uma retirada irresponsável, como o Gora explicou sobre Prabhupada, né? Os filhos têm que estar muito bem amparados materialmente e espiritualmente para que essa pessoa possa se retirar da vida familiar e se tornar, então, um vanaprastha, tá? E depois do vanaprastha, mais ou menos 25 anos de retirante, ele pode tomar o que a gente chama de sannyasa, que seria muito parecido com o retirante, só que a diferença é que do vanaprastha para o sannyasa, o retirante, ele é como se ele ainda estivesse num processo de desapego. Ele ainda tem contato com a família, volta para ver, né, aquela coisa assim, ainda tem algum tipo de contato, enquanto o sannyasi, ele já não tem mais nenhum tipo de contato mesmo, ele é uma pessoa do mundo. A outra diferença entre os dois é que o sannyasa, mais ou menos aos 75 anos de idade, ele vai dedicar a sua vida para ser um conselheiro espiritual, ele vai aconselhar os mais jovens e ele vai, além disso, né, propagar esse conhecimento que ele adquiriu aqui, nessa vida toda, nesse momento. Lembrei o que eu tinha esquecido. É que a pessoa ela só vai chegar aos 50 anos de idade, mais ou menos, e vai conseguir virar um vanaprastha e se desapegar dessa vida familiar se ele tiver passado pelo ashram de Brahmachari. Porque o ashram de Brahmachari é justamente esse momento da vida dessa pessoa, que é desde a infância até a fase adulta, que vai dar essa base para ele entender que a vida familiar é um momento, é uma parte da vida, e que ele vai perceber que ele também, assim, falando palavras bem simples, ele pode ser feliz sozinho, só com aquele conhecimento. Então, se ele não passa pelo ashram de Brahmachari, ele não vai conseguir também
pegar o ashra de Vanaprastha. Ele não vai conseguir se desapegar. Então, o ashra de Brahmacharya também é essencial para que essa pessoa consiga se retirar da vida familiar, né? E outro ponto interessante é que o Brahmacharya, ele pode não querer se casar. Ele pode querer, né, ser uma pessoa com inclinação celibatária, de monge, padre, etc. E aí o que acontece? Ele pula esses dois. E aí o Brahmacharya, ele ou pode ser um estudante a vida toda e morrer assim, ou ele pode, quando chegar na velhice, tomar sannyasa. Geralmente os sannyasis são mestres espirituais também, de Kshaguru, como o Felipe falou, né? Fazem iniciações e orientam as pessoas, né? Porque ele já tem uma bagagem, imagina, 75 anos de idade, ele já tem uma bagagem muito grande, né? Tudo que eu falei aqui, gente, como eu disse, né, milhares de anos atrás, um sistema muito, muito antigo, mas que funcionava muito bem se a perspectiva dessa pessoa era a autorrealização. Então, existiam sociedades inteiras, muito, muito, muito tempo atrás, que tinham essa perspectiva. Então, para eles não era estranho, como para a gente agora entrar em contato com esse tipo de conteúdo, essas divisões, né? Se a perspectiva era a autorrealização, isso era, assim, o que há de melhor, era perfeito, digamos assim, né? Agora, obviamente, trazendo para os nossos dias, é difícil se encaixar ali, né? Porque a gente sabe que a perspectiva é material, que muitas vezes a pessoa entra em contato com esse conhecimento já na fase adulta ou na terceira idade, né? A gente, né, Goura, sempre as pessoas, a gente que mora em templo, sempre as pessoas perguntam, poxa, como que eu conheci a consciência de Krishna agora, com 40 anos? Como é que eu vou me tornar Brahmacharya? Eu tenho que abandonar minha família? A gente, não, pelo amor de Deus, não faz isso, não tem nada a ver, né? Porque quando a gente entra em contato com esse conhecimento, a primeira ideia, como a Gisele contou, né? Então tem que abandonar meu trabalho, minha família, meus pais, né? Tem que desapegar dos meus pais. Não, não é isso, né? Então a gente está misturando as perspectivas. Justamente o desafio de hoje é a gente tentar aplicar esse conhecimento na nossa vida de forma com bom senso Ananda, né? Guiados pelo bom senso Ananda. Na verdade, a gente vai ser guiado por mestres espirituais, que são pessoas sábias, que têm conhecimento, têm esse conhecimento básico, que vão embasar, né? Que vão ter um olhar para a gente, que vai falar assim, nossa, você é o quê? Né? Então, é melhor você fazer isso, é melhor você fazer aquilo, e não aplicar, isso é fanatismo, aplicar esse conhecimento de forma reta, né? Como se isso... Impositiva. Se quisesse pegar um quadrado, não tem aquele joguinho de botar a peça e encaixar? Aí quer pegar um quadrado num retângulo, um quadrado no triângulo, não encaixa, aí fica forçando a barra e fica uma coisa impositiva. Né? O fanatismo geralmente ele é falta de conhecimento. Então a pessoa que tem um conhecimento raso, por exemplo, ela só assistiu essa aula, então ela, das duas uma, ou ela pensa que ela tem que abandonar tudo, não entende, ou ela fala para o outro que o outro tem que abandonar, ou tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo. Né? O fanatismo é esse conhecimento raso. O que é um conhecimento profundo? O que um sábio, um dhira, um rishi, né, que são as expressões técnicas para pessoas eruditas, sábias, fazem? Elas conseguem aplicar. Na Bhagavad Gita a gente tem essa diferença entre jnana e vijnana. Uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você conseguir realizar esse conhecimento. Então, as grandes personalidades, as pessoas muito sábias, elas vão conseguir aplicar um conhecimento, mesmo que ele seja antigo, na sociedade atual. Prabhupada fez isso. Não tem exemplo melhor para isso que eu estou falando do que Srila Prabhupada. Ele pega esse conhecimento que é milenar, mas ele sabe que ele não pode ser aplicado de forma impositiva, nem tão superficial, nem hoje, muito menos no Ocidente. Então, ele chega aqui em Nova York e ele adapta esse conhecimento à realidade dos Estados Unidos e do Ocidente, que é magnífico, né? Prabhupada nos permite aplicar esse conhecimento, que é extremamente benéfico, numa sociedade toda bagunçada. Então, é isso que um sábio faz. Por isso que, como o Ernesto me perguntou mais cedo, eu falei para ele,
Na nossa linha é compulsório ter um mestre espiritual. Ter uma pessoa realmente que vai guiar ali o seu avanço espiritual e também todo o movimento, né? Só a título de curiosidade mesmo. Esse sistema aí, lá, milhares de anos atrás, funcionava tanto para homem quanto para mulher? Não. Uma resposta bem reta, bem direta e bem sincera, não. Mas é como eu disse, né? É possível que a gente consiga aplicar esse conhecimento nos dias de hoje com a realidade que a gente tem. É como eu falei, obviamente a gente não pode querer pegar uma coisa que funcionava em Satyaguna, Satya Yuga, confundindo bondade com Satya. A gente não pode querer aplicar uma coisa que funcionava em Satya Yuga hoje. Não é possível, isso é anacronismo. Né? Então, a perspectiva que eu tenho hoje é diferente da perspectiva que eu tenho ontem. A sociedade que eu tenho hoje é diferente da sociedade que eu tenho ontem. Em Satya Yuga, as pessoas viviam 100 mil anos, as pessoas tinham uma memória maravilhosa, todo mundo era puro e etc. Então, naquela sociedade, funcionava a mulher ter um dharma que é próprio da mulher. Hoje, falar sobre isso é impensável. Eu, por exemplo, tenho uma base feminista, né? Então, é impensável você falar sobre... Não, a mulher ela não entra em nenhum ashra. Ela tem um dharma próprio, que é o dharma feminino, que seria a esposa, a mãe, aquela que cuida das pessoas. Isso é impensável hoje, né? Então, Prabhupada, ele conseguiu fazer essa adaptação, que ele chamou, inclusive, de tempo, lugar e circunstância, que isso é o que um sábio faz, ele pega esse conhecimento e adapta. Então, dentro da ISKCON, por exemplo, existe a Brahmacharini, existe a Vanaprastha e existem até as sannyasis, né? Mas, de fato, na sua origem, não. Tá? Mais alguma pergunta? Então, hoje, dentro do que foi adaptado, existe. A gente tem, né? Total. Eu estou aqui dando aula, né? Então, Prabhupada é muito especial mesmo. A gente vê que, mesmo pessoas que aparentemente são eruditas, que têm conhecimento sobre Bhagavad Gita e todas as escrituras védicas, assim, aqueles rishis indianos, quando você vê que eles têm essa contaminação machista, patriarcal e etc., que quer aplicar aquele conhecimento de forma muito reta onde eles vivem ou nos seus conselhos, são pessoas com pouco fundo de conhecimento. Prabhupada fala isso. Não saber adaptar esse conhecimento às diferentes circunstâncias é não ter conhecimento. Porque imagina, né, Krishna, a própria suprema personalidade de Deus, ele não vai excluir ninguém, né? Então as pessoas elas estão justamente compreendendo de forma inadequada a mensagem de Krishna, né? Então essas pessoas, infelizmente, parecem eruditas, mas não são. Um verdadeiro sábio, ele vai aplicar. E Prabhupada é o melhor exemplo disso, né? Por isso que ele falou tanto de tempo, lugar e circunstância. Ah, mas o que é para fazer? Ah, como que aplica esse conhecimento? Qual tempo? Qual lugar? Qual circunstância? São 3 coisas. É coisa pra caramba, né? Prabhupada tem cartas que os devotos falam, né? Ele deu uma instrução para um devoto e deu outra para outro devoto. Aí o pessoal fala, Prabhupada foi controverso. Para um ele falou uma coisa, para outro ele falou o contrário. Eram lugares diferentes, eram circunstâncias diferentes, eram tempos diferentes. Então, um verdadeiro sábio, ele faz isso, ele tem esse poder de aplicar, né? Prabhupada passou, né, por esses achos. Isso, por mais que também já esteja deturpado na Índia, ainda é muito forte. Né? Lá você tem as pessoas que são identificadas ainda pelos seus ashrams. O Brahmachari usa laranja, o Sannyasi usa laranja, o Grihasta usa branco, o Vanaprastha usa verde, amarelo. Tipo um amarelo, assim. Falei exatamente a frase dele. Então, isso ainda é muito forte realmente na Índia e as pessoas, inclusive, são identificadas pela cor da sua roupa, qual ashra que ela está, né? Vamos nos identificar? Não, só para dizer assim, se tem uma orientação ou não tem, vai sempre depender do local, circunstância e tempo. Tipo, não, todo mundo no final da vida vai ser retirante, vai ser Não. sannyasi, ou depende. Depende. Né?
A resposta é sempre depende, a resposta é sempre tempo, lugar e circunstância. Senão nós vamos virar fanáticos, machistas, preconceituosos, sabe? Uma série de coisas que já ocorreram. Casou para ficar casada a vida inteira. Pode ser que fique, pode Claro, ser que por exemplo, a gente tem um casal aqui, que mora aqui, vou até citá-los, Lila, Araja e Mahotsava. Ela cuida da lojinha, ele faz mapa astrológico, estão cuidando desse espaço aqui há 30 anos. Eles não tiveram filhos, são um casal, mas não tiveram filhos, devem estar casados há cerca de 25 anos, talvez, ou mais de 25 anos, já passaram assim da média para tomar vanaprasta, mas estão juntos. Porque, assim, e as pessoas, Gurudeva fala que algumas pessoas perguntam para ele, será que eu devo tomar vanaprasta ou não? Depende. Qual é a situação? Os dois estão aqui, cuidando ainda do espaço, não têm filhos, talvez não tenha uma estrutura financeira para deixar o outro para ir se retirar e vai para onde. Então, nem tem tanta coisa para se desapegar, né? Porque vive a vida inteira em tempo, não tem filho. exatamente. Então, a situação deles, eles têm que tomar vana. Para que vai se separar? Eles já são retirantes, eles moram no templo a vida toda, eles já são retirantes. E se eles estão se ajudando um ao outro espiritualmente, por que vai separar? Se um ainda precisa do outro, porque qual era a ideia aqui de você se retirar da vida familiar? É se você desapegar. Então, é como você falou, se eles já estão desapegados, se um está contribuindo com a vida espiritual do outro, não tem por que se retirar. Então, realmente é uma base filosófica, mas que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar. Tudo depende. Tudo depende. Tem um ponto, né? Que esse sistema ele não funciona hoje. Ele não existe. Então, assim, tentar aplicá-lo artificialmente é só isso, é só artificial. É. Acho que a senhora vai chegar lá. Não, até que não, pode trazer esse ponto. É só que eu acrescentaria o seguinte. Não é que ele não... Isso. Ele é a natureza da vida mesmo. Isso. Desapegar pra gente fazer A gente tem que se inspirar nele. Isso, né? isso. Mas a gente teve essa discussão na quinta-feira, né, nesse grupo de estudos. E Prabhupada deixou esse legado pra gente, né, que é restabelecer esse sistema. Mas então ele precisa ser restabelecido, né? Ele não existe. Então, se a gente só tentar Aplicar de forma artificial. Como uma receita de bolo, né? Todo mundo tem que se encaixar. Não vai funcionar. Então, Isso. dentro desse aspecto, assim, trazendo até para uma análise um pouco pessoal, eu entendo isso que dá para nós adaptarmos como é que eu vou dizer assim, se a gente analisar hoje a nossa vida, a gente realmente trabalha, eu trabalho igual um louco, né? Tava comentando contigo, não foi, Brad? Que agora meus filhos estão na faculdade, estão na faculdade pública. Respirou. Um pouco melhor que, né? Um pouco no bolso. E aí eu já comecei, já posso começar a trabalhar menos. Então eu já comecei a ver esse processo aí. E aí eu imagino, eu falo... Já é um retiro, já é uma ideia de retirar, né? Para a aposentadoria. Interessante. É isso. Quando eu me aposento, você começou falando isso. E eu já me identifiquei, porque eu tenho já isso como até um projeto de vida. E eu quero realmente, depois de aposentado, viver para a vida espiritual. O Rico falou a mesma coisa. Assim, eu me identifiquei nisso aí. Claro. É isso que eu chamo de aplicar. É claro que não, eu acho que o Vrá já falou no sentido de aplicar artificialmente, como uma receita de bolo. Aí vai ser um monte de fanático querendo que as pessoas sigam uma coisa que não existe, não dá mais. Fica me enchendo, eu vou tomar saneado. Ele fala pra você? Não é que não, vou pegar meu passaporte e vou pegar, né? Essa ideia, você realmente... É isso, não é para aplicar artificialmente, mas a gente pode se inspirar. Por exemplo, agora a gente vai ler rapidinho as funções e deveres de cada ashra. A gente se identifica, a gente pode como você falou, se identificar com esses momentos, né? Uma coisa também, eu vejo também que você pode, hoje, atualmente, a gente pode até ver isso de uma forma assim, mesclada. Por exemplo, eu conheci o movimento, conheci o Vedanta, digamos assim, um pouco mais do Hare Krishna, 2 anos antes. Então, eu comecei a eu sou um brahmacharya e um Girihasta ao mesmo tempo. Porque eu estou buscando conhecimento da forma que eu posso buscar, se
assistindo aula, lendo livro, né? Fazendo parte dos grupos Krishna West. A gente vai ver que o Grihasta, na verdade, ele não para de estudar, não. Ele continua estudando. O Grihasta estudando. Um casado estudante, um estudante casado. Mas eu nunca falei, na verdade, na minha vida, eu nunca parei de estudar. Eu sempre estudei alguma coisa. Sempre fui assim. Vamos ler rapidinho aqui para a gente mesmo usar essas funções como algum tipo de inspiração. Gostei da palavra que a Mariana utilizou. E né, o que o Vraja falou, que seria só de maneira artificial, como receita de bolo. Então, o Brahmachari, ele busca conhecimento, tanto material quanto espiritual. É um momento de focar no estudo, né? Ele pratica castidade, como eu falei no início, né? Porque é um momento de se concentrar nisso. E a gente sabe que realmente qualquer tipo de relacionamento, né, tira um pouco o foco. Até a mãe fala isso para um adolescente que começou a namorar lá, já começou a ir mal nas provas. Tira um pouquinho o foco, né? É dito e feito. Então tira o foco mesmo. Isso aí não precisa nem explicar. Isso não precisa nem explicar, isso é fato. Controle dos sentidos e disciplina. Se a pessoa desde a infância, imagina, nessa sociedade era muito mais fácil chegar na fase adulta autocontrolado, né? Porque se desde a infância ela começa a praticar disciplina e controle dos sentidos, na fase adulta isso é, né, como se fosse uma prática mesmo, ela já consegue muito melhor. Então, é o momento desse Brahmachari, que é uma criança, um adolescente, o início da juventude ali, da fase adulta, controlar os sentidos e ser muito disciplinado. Outra função, outro dever do Brahmachari é servir o Guru. Ali aparece um pouco da qualidade da humildade, né? Então, essa pessoa, quando ela serve o Guru, ela também aprende um pouco essa ideia da humildade, de servir o outro, né? E imagina uma sociedade em que todas as crianças são ensinadas a servir o seu professor, né? Vai ser muito mais benéfica. Então, tem muita coisa por trás desses deveres, né? Desenvolve valores éticos e morais que o guiarão nos próximos estágios. Isso também, na verdade, a gente faz na nossa sociedade, pelo menos a gente tenta, que é na escola já e dentro da vida familiar desenvolver valores éticos e morais nessa criança, porque se não aprender ali, aquela coisa, o que não aprendeu em casa, né, aí depois fica mais difícil. Então é o momento de criar essa base de bons valores, de uma pessoa com bons valores, né? As funções e deveres da vida familiar. Sustenta e protege material e espiritualmente sua família. Então, ele não sustenta e protege só materialmente. Também, mas é a família que dá essa base espiritual para essa criança, né? Ganha vida de maneira justa e ética, isso está dentro do tema do Dharma, né? Como a gente tem falado. Então, se você ganha a vida de maneira injusta e antiética e moral, também não é um grihasta, né? É um grihamedi, que existem outras expressões para pessoas que não estão exatamente seguindo esses valores. Contribui para a prosperidade da sociedade. Então, esses três aqui, olha que interessante, fica tudo nas costas dos grihastas, coitados. Porque o Brahmacharya, o Vanaprastha e o Sannyasa, eles não trabalham. Então, só quem vai acumular riqueza, né, ganhar dinheiro, digamos assim, que vai gerar a economia de uma sociedade são os grihastas. Então, esse ashra é responsável por contribuir para a prosperidade da sociedade. Pratica hospitalidade e caridade, essa é uma função dos grihastas, hospitalidade, porque na Índia, né, na cultura védica, tem essa coisa de receber bem os rishis, os mestres, os grandes sábios. Então, eles têm esse dever, como eles têm casa, né, que os outros três não têm, eles têm esse dever de receber bem as pessoas. E a caridade também é um princípio, é um valor do ashra de grihasta, porque como é ele que está acumulando riqueza, né, é ele que pode fazer essas doações para os outros três ashras. Continua envolvido com atividades espirituais. Então, aquilo que eu falei para o rico, não é porque ele saiu da fase de estudante que ele não continua estudando, né? Como sacrifícios, orações, adoração ao Supremo, estudo das Escrituras, né? Ele continua estudando, tem a deidadezinha em casa, faz as suas orações, tem a sua prática, independente da religião, né? Então, essa seria a vida familiar.
Vanaprastha, entrega as responsabilidades familiares aos filhos ou a outros membros mais jovens da família. Busca viver em ambientes mais isolados, até porque ele é um retirante, né? Inclusive, Vana é floresta, então nessa época eles iam para a floresta. Pratica meditação, estudo das escrituras e austeridades. Prepara-se para a fase final da vida, desapegando-se das preocupações mundanas e dos bens materiais. Eu queria me ater mais aqui, mas estamos muito atrasado no tempo, então vou passar um pouquinho mais rápido. Sannyasa abdica das posses materiais e dos laços familiares, depende da providência divina, vida inteiramente dedicada à realização espiritual, pratica meditação, estudo das escrituras, disseminação do conhecimento védico, viaja para disseminar o conhecimento espiritual, guia outros no caminho espiritual e serve de exemplo de desapego e dedicação a Deus. Isso é muito importante dentro dos ashrams. É muito importante ter os sannyasis que vão servir de exemplo, né? Porque imagina, se não tem os sannyasis, como que as outras pessoas vão ter essa meta, né, de desapego, dedicação a Deus? Tem que ter os exemplos. Então, eles, não só por serem a terceira idade, mas também os mais sábios, são muito glorificados na Índia. Um sannyasi na Índia, as pessoas lavam os pés, jogam flores, aquelas coisas, porque é a pessoa que realmente é o exemplo de desapego e dedicação a Deus e tem toda essa bagagem, né? Tranquilo? Então vamos para os varnas. Deixa eu ver, o tempo está bem avançado, ainda tem tanta coisa. Bom, como que são os varnas, como que são as ocupações sociais na nossa sociedade atual? Profissões, né? Diferentes profissões, de diferente natureza, saúde, educação, comunicação. E, bom, acho que a gente já falou sobre isso, né? Qual seria o objetivo dessas profissões? Não, atualmente. Na perspectiva atual. Faz-me rir. Quero saber do faz-me comprar samocinhas. Bom, então vamos para a explicação mais detalhada dos 4 varnas. Esse aqui é mais polêmico, porque, de fato, foi deturpado, como a Lívia falou, né? Viraram as castas, que são usadas para explorar as pessoas mais humildes e, enfim, né? Muito preconceito, etc. Isso também, apesar do Brasil, por exemplo, de um país ocidentais não terem castas, também existem as classes sociais em que uma explora a outra e uma, né, assim, existe uma desigualdade, etc. Então, de novo, gente, a perspectiva do Varna, ela é com objetivo de avanço espiritual e ela é de um outro tempo, onde as pessoas não eram tão poluídas e contaminadas quanto a gente, tá bom? Então, vamos tentar ter esse olhar de que era algo bem diferente e as pessoas eram dhármicas, diferente de hoje. Então, como que é a explicação dos 4 varnas de Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra? É dito que, antes de explicar isso, eu vou primeiro dizer o seguinte: existem as pernas, que são os membros inferiores, e existem os braços, que são os membros. Isso significa que o superior é melhor que o inferior? O braço é melhor, é mais inteligente, é superior que a perna? Não. A palavra superior e inferior aqui não é com a conotação atual. Cada um tem sua função, só que essa sustenta o meu corpo e essa aqui pratica outras atividades. Cada parte do meu corpo tem uma função. Mas eu tenho membros que são inferiores, que ficam embaixo. E eu tenho membros que são superiores, que ficam em cima, tá? Então, quando falar inferior e superior, não se apeguem à conotação de inferior e superior que a gente tem hoje. É dito que os Shudras, eles vieram dos pés e das pernas da Suprema Personalidade de Deus, de Vishnu.
Então, eles são as pessoas na sociedade que vão sustentar toda a sociedade, né, com o seu trabalho. É dito que os Vaixas, eles nascem do estômago de Krishna. Porque o estômago, para quem não sabe, é aquele que vai nutrir todo o corpo. A gente, com a mão, pega um alimento, coloca na boca, ele desce. Quando ele chega no estômago, o que o estômago faz? Ele digere e distribui e nutre todo o corpo. Então, os Vaixas, é dito que eles nascem do estômago porque eles são responsáveis por nutrir todo o corpo social, assim como o estômago faz. É dito que os Kshatras, eles nascem dos braços de Vishnu, porque eles são aqueles que vão defender a sociedade, vão organizar, vão cuidar da sociedade. E é dito que os Brahmanas, essa classe, né, essa natureza, essa inclinação, eles nascem da cabeça de Vishnu, porque é aqueles que vão pensar, vão ensinar, vão orientar toda a sociedade. Então, os Shudras, né, eles seriam essas pernas, são os prestadores de serviço. Com o seu trabalho e com o seu serviço, eles sustentam toda a sociedade através do seu serviço. É dito que eles vão servir os Vaixas, os Kshatras e os Brahmanas. Os Vaixas são os produtores e os comerciantes, os agricultores também, né, produtores nesse sentido, de agricultores, etc. São as pessoas que vão produzir alimento e comercializar materiais e, portanto, eles vão, né, ter acesso ao Lakshmi, ao dinheiro, e eles vão nutrir todo o corpo social. Eles é que têm o... Os Kshatras são os protetores da sociedade, né? A gente chama de administradores e militares, digamos assim. São aqueles que protegem a sociedade. E os Brahmanas são os conselheiros espirituais. Mais uma vez, aqui não é só o professor, aquele que ensina matemática, ensina português e outras coisas. Né? O Brahmana é aquele que vai aconselhar espiritualmente toda a sociedade para que ela não perca o objetivo maior da vida, que é a autorrealização. Tá? Então, a gente sabe, né, como a Lívia trouxe esse assunto, que o sistema de castas deturpou esse sistema. E também, não é assim, o sistema de castas deturpou. As pessoas, né, já contaminadas em Kali Yuga, só querendo kama, 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 não querendo dharma, querendo artha e kama, né, elas começaram a deturpar. Por quê? Porque esse que nascia com essa inclinação, ele começou, nessa degradação da sociedade, ele começou a querer não trabalhar só para cumprir o seu dever, porque ele é um Shudra, mas para ganhar algo em troca. O objetivo de ganho material. Então, ele só começou a servir se esse desse algo em troca a ele, e não como seu dever. Aí, o que aconteceu? Esse aqui começou a querer não nutrir todos os outros três, mas enriquecer mais sozinho. Então, ele era para nutrir todo mundo. O que ele começou a fazer? Ele começou a explorar esse aqui para ele ficar mais rico, e ele começou só a servir esse aqui para esse protegê-lo. Não dá para ver a sociedade atual? Vocês estão vendo? Eu já estou pensando um monte de coisa aqui, estou vendo um monte de coisa aqui na minha cabeça. Esse aqui, que era para proteger todos, também começou a querer fazer isso só por troca de ganho material, só por dinheiro. E aí ele começou a proteger só esse, que é quem tem. Ele parou de ouvir esse, quem o orientaria de forma dármica, e aí bagunça tudo. E esse aqui, que era para orientar todo mundo, para todo mundo cumprir seu dever direitinho, ele começou a também... Tudo vem, Prabhupada diz, né? Todo o nosso problema é o gozo dos sentidos. Então, a gente querer desfrutar, querer ganhar algo em troca, querer resultados, né? A gente para de cumprir o nosso dever e começa a se poluir, se contaminar. Então, esse aqui que era para orientar todo mundo, também quer algo em troca e começou a fazer isso de forma falsa, artificial, querendo só algo em troca, esse para ter a proteção, esse para ter o dinheiro, esse para ter o trabalho, enfim. Eu tentei fazer essa dinâmica aqui só para a gente entender a diferença do sistema social védico do sistema social atual.
E como a gente não dá para aplicar artificialmente esse sistema na nossa sociedade atual, né? Porque agora já está tudo muito bagunçado, ninguém tem mais o objetivo de avanço espiritual, então não dá mais para a gente assim, encaixar isso, como o Vraja mesmo falou, muito importante, de forma artificial, né? Então, é realmente difícil. Uma coisa que eu anotei aqui para falar, que é importante... Posso fazer uma pergunta? Uhum. Agora, mais uma vez, isso aí também a pessoa não poderia, dentro do processo, por exemplo, a gente como nós estamos estudando, estudando esses varas, a gente consegue perceber que as pessoas também têm inclinação. Por exemplo, tem meu primo que é policial, eu jamais seria policial, eu não tenho nenhuma inclinação para ser policial. Mas em contrapartida eu já sou um prestador de serviço, né? Então eu já tenho ali, vamos dizer, eu tenho uma empresa, eu me identifico ali mais com baixa, entendeu? Então assim, é uma questão de você pegar e também dentro do teu processo de autoconhecimento e reflexão também ver, poxa, se eu tenho mais inclinação para ser um baixa, por que eu vou ficar perdendo meu tempo em tentar ser um branco? Se eu não tenho aptidão para ser professor, às vezes eu vou ali e fico, né, posso falar besteira, ficar desmoralizando, porque hoje o que a gente vê é muita gente querendo ser o que ela não tem inclinação para ser. E aí fica esse rolo aí, né? O problema na nossa sociedade é que das duas, uma linha, todo mundo quer ser brahmana, e nem todo mundo nasceu com guna e karma para brahmana. Ou todo mundo quer ser vaixya, porque o dinheiro é o que domina a nossa sociedade atual. E ninguém quer ser shudra, né? Ninguém quer ser shudra, por mais que as pessoas nasçam com essa inclinação. Então, de fato... Agora, uma outra coisa que eu ia dizer sobre o que você falou. Esse sistema de Varnashrama Dharma, pode ser que ele não exista mais, o Vraja falou isso, ele não existe mais. Mas, como ele foi criado por Krishna, naturalmente essas inclinações aparecem em todo mundo. Essas fases da vida, esses varnas, esses astras, ele aparece. Então, assim, eu não consigo concordar e não consigo ver, desculpa, pode ser uma ignorância minha, mas assim, que não existe. Para mim existe. ele é natural, né? Ele só não... Eu vejo as pessoas inclinadas, tanto nos dois que você apresentou. No ashra e no Não varna. vejo nem muito artificialmente, não. Existe, lógico, hoje uma hoje sociedade é completamente diferente, mas é muito, como ele falou, é diferente, né? Deturbado. Mas se você parar para analisar que a Suprema Personalidade de Deus Criou. criou isso, hoje, se você olhar a sociedade, né, é o melhor dos mundos, mas você consegue ver que existe ali, né, igual ele falou, poxa, eu conheci os estudos agora, né, como nós, né, e se você parar para analisar qual é o melhor dos mundos para uma pessoa? Se a pessoa se identificar. Se a pessoa se identificar. E exercer E esse exercer contato. E sabe uma coisa interessante? Fazer... Justa, não tem problema. Exatamente. Se todo mundo fosse dharmico, que tivesse como objetivo o avanço espiritual e as pessoas fizessem as coisas para cumprir o seu dever e não para ganhar algo em troca, ou para ganhar dinheiro, etc., daria mais certo, Porque né? o Shudra, ele tem tudo, ele tem a casa dele, tem comida, tem a família dele já se alimentando. É isso, nas sociedades védicas, o Shudra está feliz. O Shudra está feliz também. Só que o Felipe estava falando, a gente caminhando lá, você vai na Noruega, o cara é super rico, tem uma casa muito parecida com a casa do bairro mais pobre, como se fosse assim, O cara Shudra rico e tem a o Vaishya. mesma casa, o mesmo estilo de vida que um Shudra. Então não faz diferença assim, porque todo mundo tem tudo. Assim, mas seria numa sociedade ideal, todo mundo ali. Tem outra deturpação também interessante, é que o Vaishya aqui, ele é o agricultor, é uma pessoa simples, tá? Ele é o que produz o alimento e produz as coisas. A riqueza estava concentrada nos kshatras, que eram os reis, os príncipes, né? Mas você já viu como é que é o agro-pop hoje? Não, então, exatamente. Hoje, por exemplo, aqui, qual é a cabeça da sociedade aqui? O Brahmana. Hoje, na nossa sociedade, qual é o que se mais valoriza? O Vaishya e o Shudra. Se bem que o protetor, não sei o que seria os políticos, né? Sim, Mas não são valorizados.
né? Tipo assim, todo mundo fala mal dos políticos. Agora, o que domina na nossa sociedade? Os empresários e o que as pessoas também têm. Por que eu estou falando Shudra? Tem como, nossa, é isso. Os famosos. Porque o que são os artistas? São prestadores de serviço. Eles dão entretenimento para toda a sociedade. Os artistas são Shudras. Então, hoje, qual é a meta? Assim, o que é superior na nossa sociedade? Ser Shudra e ser Vaishya. Quando numa sociedade védica, o Brahmana, que quem tem o conhecimento e passa esse conhecimento, que seria a cabeça da sociedade. Que? O modo da ignorância é tão grande, por exemplo, a gente tem tanto charlatão, né, que são os brahmanes, né? Falsos gurus. Né? E né, os coaches da vida, meu Deus É. do céu, O né? que mais tem? Falso Brahmana e falso Kshatriya também, que são os governantes corruptos. Os Agora tem uma afirmação que eu não lembro onde que eu vi isso, e eu queria a observação de vocês, a análise de vocês. Que na Batalha de Kurukshetra, teoricamente foi a transição para a nossa era, né? Diz que praticamente na nossa era não existe mais Brahmana e Kshatriya, só tem Vaishya e Shudra. No Chaitanya Charitamrita é dito que atualmente em Kali Yuga só existe Shudra. Posso botar uma imagem? Pode. Pra Só existe Shudra, né? Assim, realmente, Então, na verdade, a gente tem uma Chaitanya Charitamrita. A gente tem uma sociedade hoje que só tem Shudra brincando de ser Brahmana. Isso, é. Quando eu comentei que, por exemplo, esse sistema não existe, e é a Krishna Mai trouxe agora, né? É que não é que as inclinações, os varnas não existam e os ashramas não existam. Eles existem, porque nós temos as propensões, e você mesmo comentou. Então, assim, isso está dentro da gente. Vou mostrar essa imagem. O conhecimento está dentro da gente. O ponto é, a sociedade não funciona mais nesse sistema. Então, assim, esse sistema, como ele foi concebido por Krishna, ele não existe mais. Mas isso não quer dizer que eu não tenha mais um Varna. Sabe como eu vejo? Eu vejo que existe, só que Entendi. ele é totalmente desorganizado, porque ele não é dharmico. Vou mostrar essa imagem aqui. Existe. Rapidinho. Você tem os sacerdotes, você tem os governantes, você tem os comerciantes. Você tem os empregados. Isso, porque isso existe Só que dentro de cada um. totalmente desconectado do Dharma. É isso, Rico. Exatamente isso. O sistema, como ele foi concebido para funcionar, o sistema não existe, mas nós ainda existimos. Mas eu entendi agora o que você falou no sentido de não existe. Não está sendo mais, né? Como ele falou, a sociedade não é mais dármica, não está funcionando mais, né? Restabelecer. O sistema, é o sistema. Onde que as pessoas querem estabelecer esse sistema hoje? Criando metodologia e processo, vai estudar o projeto, não é isso? Processo dos 9.000 vai certificar tudo para quê? Para produzir. O que você está transformando? Aquela produção dármica, é assim que faz. Se fizesse isso com a sociedade, se preocupasse com a educação, por exemplo, Brincando. É isso. Olha. Preocupado com a produção material, aí lá tem dharma, lá tem que fazer tudo certinho, tem que produzir, dar feedback, tem que cumprir meta, não é assim, gente? A gente trabalha no mundo corporativo, sabe como é que Na verdade, hoje é o contrário. Se você o sistema que está implantado, na verdade, ele é a corrupção em todos os aspectos, né? Todo mundo ali existe, né? Só que cada um. Não, pode falar. É o sistema Eu vou falar, o Gora vai explicar uma imagem muito interessante do Bhagavata, assim, que vai falar um pouco sobre isso. É uma imagem do capítulo 12, é o último canto do Srimad Bhagavata e mostra o exato instante que começou a Kali Yuga, que é essa imagem que seria Maharaj Parikshit. Já terminaram assim, os 7 dias, né? Já foi falado todo o Srimad Bhagavata. E essa daqui é a cobra que aparece para matá-lo, porque, enfim, ele foi amaldiçoado por um filho de um Brahmana, que se chama Shringi. Aí daí, o sistema de casta, né? Que já é todo deturpado porque era filho de Brahmana, se achava o Brahmana. E nesse momento, os sábios eles estavam fazendo uma cerimônia para que quebrasse a maldição do Maharaj Parikshit, para que ele não morresse, né? Aí a cobra tá vindo, só que o que acontece? Tá vendo este senhor aqui? Esse daqui é um Brahma, né? O que ele tá carregando? Tá carregando um pote de...
Tá cheio de ouro aqui dentro. Deixa eu só explicar uma coisa rapidinho. A maldição dele é que em 7 dias ele seria queimado por uma cobra que soltava fogo. Então aqui é justamente o momento que a maldição tá para ocorrer e E aí... não ia se cumprir, mas o que aconteceu? Um Brahmana, ele se corrompeu, aí aqui começa a Kali Yuga. Exatamente este momento aqui, ele carregando Roubando. o pote, exatamente, ele pega aqui e sai correndo. Aí este é o exato momento que começa assim, a corrupção do Varnashina Dharma. Ele rouba uma oferenda do sacrifício. Então o sacrifício deixa, né, de A ser... gente vai ter uma cerimônia também, por favor. Ninguém pega nada. Mas assim, o Kali Yuga já começou, então veja bem. Eu não sei como é que faz pra aumentar. Não vai piorar mais, né? E sabe uma coisa interessante? Sabe uma coisa interessante que o Gora falou ali, né? Trouxe esse belo exemplo de Maharaj Parikshit, que foi amaldiçoado por um filho de Brahmana. No sistema social védico mesmo, ele não era rígido. Isso é interessante, porque a gente sempre tem ideia, como eu falei, os fanáticos acham que tem que... Não, porque tem pouco conhecimento. Porque o sistema mesmo, ele não era rígido. Oi? Não, obrigada. Ele era... Eu já estou com dor na coluna. Ele era flexível. Então, como assim? Geralmente, isso a gente entende na nossa sociedade. Você nasce numa família de médicos. Existe uma inclinação forte para que você seja um médico. Porém, essa criança pode nascer sem nenhuma inclinação e ser, de repente, o primeiro da família que não vai ser médico. Não é assim? Então, o sistema social védico, ele entendia que, naturalmente, se você é um filho de Brahmana, você seria um Brahmana, naturalmente. Se você é filho de um Kshatriya, você ia ser um Kshatriya, né? O príncipe tem que ir lá ser rei, né? Mas ele era flexível. Se uma pessoa nascesse com uma outra natureza, não é que todo mundo falava assim, não, é filho de Brahmana, vai ser Brahmana. Não, ele podia nascer com uma outra natureza, né? E o Bhagavata tem vários exemplos, não consigo pensar em um aqui agora, mas tem vários exemplos de que a pessoa nascia numa família, mas tinha natureza, se vocês conseguirem pensar em algum exemplo, Tem o caçador. para outro Varna. Da único caçador que ele inicia, ele se transforma numa pessoa. Assim, ele muda a sua atividade. Eu lembro de um... Não. Mas isso era flexível, né? Então, eu já li isso aqui, não, né? Vamos ler então rapidinho quais seriam os deveres e responsabilidades de cada Varna. Brahmana, guia a sociedade no caminho do conhecimento e da espiritualidade, guardião das escrituras, dos rituais sagrados e da moralidade, estuda e ensina os Vedas, realiza cerimônias religiosas, dá orientação espiritual e moral, vive uma vida de simplicidade e autocontrole, mantém-se distante de atividades materiais que envolvam ganhos financeiros diretos, vive de doações voluntárias, pratica desapego dos prazeres mundanos e dedica-se ao cultivo da sabedoria e da virtude. Também serve de exemplo de pureza e devoção. Kshatriya administra e defende a sociedade, lidera e governa com ordem e justiça, cuida do bem-estar dos cidadãos, garante que a lei seja respeitada e que a prosperidade seja mantida. Age de acordo com os princípios espirituais. Um Kshatriya, ele não age sem a orientação de um Brahmana. Protege os inocentes, respeita os Brahmanas, segue os princípios da retidão ao tomar decisões. E o Yudhishthira Maharaj é o melhor exemplo, né? Quem leu o Mahabharata. Mantém a harmonia social e promove o desenvolvimento espiritual dos indivíduos. Então, percebam como nas descrições sempre tem uma conexão espiritual. O Vaishya, ele sustenta a economia e a prosperidade da sociedade, cria riquezas e recursos para a comunidade, não é para ele. Pratica a honestidade, né? Portanto, ele evita a exploração, pratica caridade, ajudando os mais necessitados e contribuindo com recursos para obras espirituais e sociais. Cultiva a consciência espiritual, reconhecendo que a riqueza deve ser usada para um bem maior e não para si mesmo. Outro pensamento. O Shudra, ele serve às outras classes, oferecendo suas habilidades e trabalho. Ele desempenha funções essenciais para o funcionamento da sociedade. É fiel,
honesto e dedicado às suas tarefas. Ele desempenha seu papel no sustento da ordem social e no progresso coletivo por meio do seu serviço. Tem devoção ao Supremo por meio do trabalho, contribui para o bem-estar geral da sociedade e avança espiritualmente ao cumprir seu papel com sinceridade. Né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, tem que ser Shudra para avançar, tem que ser Brahmana para avançar espiritualmente. Se eu sou um Shudra, eu não tenho avanço. Não, o avanço espiritual do Shudra também é quando ele cumpre o seu trabalho, né? Ele faz ali de forma dhármica, honesta e tal. Então, ele também está avançando espiritualmente ao seguir o Dharma, né? Ao seguir o Dharma, consequentemente vai ter artha, ganho material, consequentemente vai ter kama, desfrute material, e consequentemente vai ter moksha, liberação. Só então para fechar aqui, pessoal, eu trouxe alguns pontos filosóficos para a gente pensar, tá? O que o Varnashrama Dharma tem a ver com saber como agir corretamente, isto é, de forma dhármica? Sabe aquelas dúvidas que a gente tem na nossa vida assim, será que eu faço isso ou não? Será que eu devo fazer isso ou não? Será que isso é correto ou não? O que o Varnashrama Dharma tem a ver com saber agir corretamente? Uma pergunta para vocês. Como é que faz a sobrancelha? Deixa eu ver a resposta aqui, brincadeira. Ele responde, né? Eu acho. Ele quem? O Dharma responde como devo agir corretamente. Por quê? Isso foi falado no início da aula. Por que o Varnashrama Dharma responde como agir corretamente? Eu teria anotado. Por quê? Eles são como um guia para você consultar qual é o momento da sua Isso. vida, qual é o tempo, qual é a circunstância. Isso. Aquilo ali está alinhado com o que você está querendo fazer. Da mesma forma que a resposta para qual é o meu Dharma é depende, será que eu devo fazer isso ou não? Você está em qual ashra? Você está em qual varna? Qual estágio da sua vida? O que você faz da vida? Qual a sua ocupação? Então, o que você deve fazer, né, na Bhagavad Gita, Krishna diz que uma das características das pessoas sem conhecimento, que estão em ignorância, é que elas não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Então, você fala assim, eu devo fazer isso? Bom, você é um pai de família, né? Você não é? Você não é? Né? Tem filhos, não tem? Tá, qual o estágio da vida? Tem esposa, tem esposo, não tem? Você é um comerciante? Você é um... Que tipo de trabalho você faz? Então, tudo depende do seu varna e do seu ashra, né? Então, devo ou não fazer isso depende do estágio que você está. Na verdade, eu ia dar o exemplo mesmo seu, que é o seguinte. Tô querendo, assim, tirar um ano sabático. Sabe, as pessoas falam muito hoje, sabe o quê? Que eu até brinco com Gora, né? Mas com todo respeito, mas é que realmente tô sentindo... Claro, eu também senti no meu coração de morar em templo, tá? Mas eu não tinha filho, não tinha pais idosos precisando de mim, eu tinha um trabalho online, uma forma de me sustentar, então, para mim, naquela circunstância, foi possível morar em templo. Mas a pessoa pensa assim, poxa, tô sentindo no meu coração de tirar um ano sabático, Vrajasundara, por exemplo. Poxa, eu quero tirar um ano assim, sabe, de ir lá para a beira do Ganges, na Índia, só ficar cantando Japamala. Eu estou sentindo um chamado. Mas espera aí, qual ashra que você está? Ele é um grihasta, ele tem uma filha de 14 anos, ele pode fazer isso? Então, às vezes o que é Dharma para um às vezes o que é Dharma para um é Adharma para outro. Né? Então, por exemplo, a gente tem um belo exemplo na Bhagavad Gita que Arjuna, ele é um kshatriya, ele tem o dever de lutar, mas ele quer ir para a floresta, porque tem que matar os parentes, aquela história toda. Né? Então, ele prefere ir para a floresta, se tornar quer fugir, um vanaprasta, um retirante, e não quer enfrentar, né? E aí Krishna diz para ele, considerando o seu dever específico de kshatriya, você deve saber que não há melhor ocupação para você do que lutar conforme determinam os princípios religiosos, né?
E assim não há necessidade de hesitação. Arjuna, você é um kshatriya, não tem nada melhor para você do que lutar. Essa palavra, shreyo, ela é muito importante, meu mestre espiritual fala muito dela, que Arjuna diz logo no início da Bhagavad Gita, no verso 7 do capítulo 2, a gente está aqui no 31, ele usa essa palavra. Ele fala... Não, o verso todo. Karpanya dosho parata swabhava, prichami tuandarma samuda cheta. Aí essa linha. Yashreya syanishtam bruhitam me. Ele fala, Krishna, me diga o que é melhor para mim. Eu estou confuso, o que é melhor para mim? E aí Krishna responde para ele no verso 31. Não tem nada melhor para você do que lutar, porque você é um kshatriya, né? Olha aqui, o Swadharman aparecendo e depois o dharmya aparecendo como dever religioso, princípio religioso, né? Então não tem nada melhor para você do que lutar. Porque assim, eu acho que, voltando ao caso dele, você deu de exemplo, o que você falou que se a gente cumprir o nosso dever, a gente vai avançar espiritualmente. E a gente tem essa ideia de que, eu tenho que tirar um ano sabático, eu tenho que ir Pra pra avançar, Índia, né? tempo para avançar. É. Está explicando, o que eu entendi pelo menos, é isso. É É que isso. só de você cumprir o seu dever atual, que é de, Ah, tá. né, Ia pedir um da outro. sua família, Você pega pra mim, por estar favor. nessa fase, isso aí já vai fazer você avançar espiritualmente. É Mas, isso. assim, eu entendo que a nossa mente fica achando que não, né? Pô, tô aqui só trabalhando e Então, cuidando da minha não vida. é só a mente, é por isso que eu falei que. Não eu, né? Não sou eu quem está Não, falando. assim, pra dar um Prabhupada exemplo falou prático, e o né? Kali Yuga mostra, né, que o Varnashram não existe. Lá no começo, quando a Krishnamai mostrou os ashrams, ela perguntou, né, qual era a palavra que aparecia em todos. É espiritual. Hoje não existe nenhuma sociedade organizada para que o objetivo dela seja o avanço espiritual. Não existe. Então, assim, o sistema Varnashram não existe por conta disso. Porque nenhuma sociedade está organizada para que a meta seja o avanço espiritual. Então, ela pode até estar organizada no mesmo modelo, mas é puramente material. É. Então, é por isso que esse sistema não existe. E aí, quando ela mostrou, por exemplo, os Varnas, todos eles chegavam na meta espiritual através das atividades que tinham que desempenhar naquele Varna. Então, por exemplo, o Shudra, ele ia atingir também um avanço espiritual realizando o que ele precisava realizar, assim como o Kshatriya, assim como o Vaishya, assim como o Brahmana. Então, acho que o que muda é essa chavinha, né, do objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo de tudo isso, que acho que a Krishnamai falou no começo, né, é que o objetivo de tudo isso é permitir que todas essas pessoas... A gente discutiu isso na quinta, por isso está muito fresco na minha cabeça. Que era um tópico que a gente estava estudando na Bhagavad Gita mesmo, né? O objetivo de tudo isso é permitir que todas essas pessoas, independente da sua inclinação, possam avançar espiritualmente. Então, essa sociedade ela existe, esse modelo, esse sistema, para que as pessoas possam avançar espiritualmente, independente do que elas estão inclinadas, porque senão só avança o Brahmana, ou só avança o Kshatriya. Não, todo mundo tem que poder, e para isso o sistema funciona, né? Ele protege o avanço espiritual de todo mundo. Essa é a mágica da coisa, né? Não tem como ser uma sociedade, digamos uma cidade pequena, vamos botar 100 mil habitantes. Você vai ter desses 100 mil, 99 mil vai ser Shudra, não tem como ser. Você vai ter 2, 3 Brahmas, não é isso? Seria lá 100 Kshatriyas, são os governantes ali, mais uns 300, 500 comerciantes, né? Como é que era o nome? Vaixas. Os Vaixas, e aí os 99 mil seria Shudras. Isso não tem jeito, isso é uma realidade. Né? Agora o problema é que o pessoal explora, o cara tá, eu poderia ser Shudra se eu tivesse a minha casa para morar, chegar no meu trabalho às 8, sair às 16. Eu acho Shudra mais fácil. Eu tenho comida, tenho casa, tenho sustento da minha família, vem com dignidade. Mas a gente discutiu isso também. A gente tem uma visão. A gente discute muito. Às vezes mais do que deveria. Às vezes passa. A gente tem uma visão deturpada do que seria o Shudra, porque a gente já está, como a Krishnamai falou, né? A gente já está um pouco contaminado por essa visão deturpada do sistema. Então a gente acha que o Shudra, por exemplo,
É um varredor de rua, é a pessoa que limpa banheiro. Não é só essa pessoa. Eu, por exemplo, eu sou um engenheiro de software. Trabalho em banco. Eu estou materialmente A gente vive tranquilo. numa cidade grande, capital, a gente vê dessa forma. Se você for uma Mas cidade pequena, eu sou um shudra. No sistema Prestador de magnático, serviço. Eu sou um shudra. Eu presto serviço. Eu não sou um comerciante, eu não sou um produtor, não sou... Os produtores de Krishna, todos esses menininhos sentados aqui com Krishna, eles são vaixas. Eles vivem numa comunidade rural, eles são produtores de leite, de iogurte, de queijos, de manteiga. Eles cuidam das vaquinhas que produzem, né? Esse é o Dharma. Né? É que você falou que eles produzem leite, eles cuidam das vacas que produzem leite. Então, assim, Só brincando. filho de Shudra ali também. não, certamente. Assim, Ou eu não, sou um seria só shudra. Brahma. Não, aqui, como ele falou, são vaixas, são todos vaqueirinhos. O vaqueirinho, que eles cuidam das vacas, são fazendeiros que cuidam das vacas, são vaixas, são os produtores. Assim, a gente tem essa visão deturpada. Então, por exemplo, exatamente. um músico, um artista, é um shudra, porque ele presta um serviço para a sociedade. Então, assim, não é só um trabalho, aquele trabalho que a gente enxerga como um trabalho braçal inferior. Assim, não é só isso. Um médico. É porque, como o Prabhupada falou, são circunstância, o tempo e... Tempo, lugar e circunstância. Cada lugar vai ser de uma forma. Nesse Ah. momento agora, o tempo Ele é um é vaixa, né? Ele é um baixo. É um vaixa. O empresário que gera emprego é um vaixa. É um vaixa. Gente, só assim, voltando nesse ponto de que o que é Dharma para um é a Dharma para outro, por isso que é muito perigoso querer aplicar o Dharma de um na outra pessoa, né? Krishna fala para Arjuna também no verso 35 do capítulo 3 o seguinte: é muito melhor cumprir os deveres prescritos próprios, embora com defeitos, do que executar com perfeição os deveres dos outros. E olha que ele ainda reforça, mesmo a destruição durante o cumprimento do próprio dever ainda é melhor do que você cumprir o dever do outro, pois seguir o caminho dos outros é perigoso. Né? Então aqui de novo o Shreya, eu gosto muito de sânscrito, então a gente gosta de ficar estudando aqui, né? Shreya, de novo, olha, é melhor, mesmo com defeitos, cumprir o seu próprio dever do que o dever do outro para Dharma, ainda que muito perfeito, swanustita. Mesmo que seja perfeito, é melhor cumprir o seu com defeitos do que o do outro com perfeição. Né? E ele ainda diz, a destruição nidanam. Ainda é melhor ter o seu próprio Dharma, que vai causar destruição, porque você pensa assim, né? Inclusive o Vrajasundara ele faz muito essa pergunta. Não sei se é ele ou o Goura, eles ficam debatendo tanto. E aí eles falam assim, é o Goura. Mas, por exemplo, as consequências da guerra foram maléficas, como qualquer guerra. E foi uma guerra dármica. Então, como é que é isso? Né? Então, Krishna explica, mesmo que a consequência do cumprimento do seu dever seja a morte, seja a destruição, sejam consequências negativas, ainda assim é melhor cumprir o seu dever. Por quê, gente? Porque também essa ideia de querer fazer só o que vai ter consequências positivas é a gente ainda não entendendo que tudo está no controle de Krishna, tudo está no controle de Deus, não está nas nossas mãos os resultados, né? Tudo pertence a um controle maior que a gente não tem nem noção. Às vezes o que na nossa visão é destruição, poxa, igual a Arjuna fala, né, no início, vai ter morte, as mulheres vão ficar desamparadas porque todos os homens vão morrer, as crianças desamparadas, etc. Às vezes o que na nossa visão é destruição, na visão de Deus é o melhor para aquelas pessoas, para aquela sociedade, etc. e tal. Né? Então, esse é o ponto que eu queria trazer. A gente já tem um programa lá daqui a pouco, estamos muito atrasados, mas é isso, o que é Dharma para um é a Dharma para outro. E, por último, o último ponto que eu queria trazer para vocês pensarem é agir de forma dármica tem mais relação... que bom, a gente já falou sobre isso hoje. Então, agir de forma dármica tem mais relação com o cumprimento do dever e não com a autossatisfação e o apego aos frutos do trabalho.